Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do AMAR, Centro de Estudos e Terapias Espíritas, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma tarde de atividades no nosso AMAR, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho, das colaborações do Consolador Prometido, a doutrina espírita. Esse é hoje um dia muito especial, que é o Dia Internacional das Mulheres, essa comemoração. E, comumente, nós fazemos a nossa preparação de ambiente. Hoje, usamos geralmente o livro Minuto de Sabedoria, Vida Feliz, mas hoje é um dia muito especial, mais do que os outros, que são também especiais. Então, dessa forma, eu vou trazer aqui uma mensagem de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser e do Destino, que ele fala assim: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral unida. Essas são as palavras de Leon Denis. Então, a tarefa da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Essa tarefa, ela pode ser executada no ninho doméstico, ou seja, entre as quatro paredes do lar, nas empresas, na universidade, no envolvimento das ciências, da filosofia, da religião, das artes, os saberes, os quatro saberes. Então, dessa forma que todos nós, hoje, mais do que nunca, não só hoje, no Dia Internacional da Mulher reservado, que foi escolhido para marcar essa data, que nós tenhamos uma sensibilidade, como é a sensibilidade feminina, essa sensibilidade que as caracteriza, o espírito nessa condição, amplia, potencializa essa sensibilidade. E que possamos ofertar o carinho numa caminhada harmoniosa, equilibrada, de compreensão, sabendo, enfim, que não apenas hoje, mas todo dia é dia de nós fazermos essa grande homenagem. Então, como tem no Livro dos Espíritos, a pergunta 821, quando Kardec pergunta aos espíritos as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão tão grande importância quanto as deferidas aos homens, e os espíritos respondem de forma muito objetiva: sim, maior até, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, meus irmãos, vai ficar essa nossa reflexão inicial nesse dia muito especial e que vamos passar agora a nossa prece inicial. Amigo e amado Mestre Jesus, amigo inseparável de todas as horas, nesse momento, Senhor, que nós nos sintamos banhados, revigorados com a luz do Teu amor, que nesse instante, em todos os quadrantes deste orbe ao qual o Pai confiou-lhe a tutela, que possamos sentir essas emanações, esses impulsos de alegria, de comemoração, para que avancemos na direção da plenitude. Hoje, que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, o espírito na vivência feminina, que possa, Senhor, trazer novas aspirações, deixando para trás os preconceitos, as discriminações, as separações,
E nesse instante, sob a tutela desses irmãos benfazejos, nós rogamos que inspire e ilumine a nossa irmã Isabel Andrade, que fará uso desta tribuna na tarde de hoje, rogando ao Pai que possibilite, que permita, que fortaleça os espíritos consoladores e pacificadores, derramarem em toda parte a paz, a esperança e a fé, em particular Jesus. Nesse momento em que o vírus não foi capaz de deter a loucura, a ignorância, a enfermidade do ser, em que, vinculado ao ego, impõe um momento de guerra ao homem. Que a paz sobrepaire, sobrepuje, que a paz funcione como um jato d'água, apagando o combustível do ódio, do poder, do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Em teu nome, Jesus, iniciamos o nosso trabalho com votos de paz e êxito para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, mais uma vez, amigos e amigas. É com muita alegria na tarde de hoje que nós recebemos aqui a nossa querida amiga Isabel, que tem uma incumbência num dia tão especial, como eu falei, de trazer uma reflexão, desafios e reflexões no Dia Internacional da Mulher. É nada melhor do que uma mulher, o espírito enquanto mulher, para falar. Isabel, sem perda de tempo, é com você que os amigos espirituais lhe inspirem e você traga bons ensinamentos para todos nós. Muita paz. Obrigada, Joilson. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É com grande prazer que vamos fazer essas reflexões sobre esses desafios de estar mulher na atual reencarnação. Então, vamos lá. O espírito e a vivência feminina. Hoje, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Como foi a ideia, de onde partiu essa ideia de se comemorar um dia, e Dia Internacional? Então, essa ideia de se criar o Dia Internacional das Mulheres surge entre o final do século XIX e o início do século XX, lá nos Estados Unidos e na Europa também, em um contexto de lutas femininas por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e também pela necessidade já inerente do direito ao voto. Na década de 1970, um ano precisamente de 1975, foi designado pela ONU o Ano Internacional da Mulher. E no dia 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, tendo como objetivo de lembrar essas conquistas sociais, políticas, econômicas das mulheres, independente das divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. Sobre a origem da comemoração do Dia Internacional, não há uma concordância absoluta diante de múltiplas manifestações de lutas das mulheres por todo o mundo, e em vários locais bem diferentes. A professora e socióloga socialista estadunidense Angela Davis cita um evento ocorrido no ano de 1908, em que as mulheres socialistas organizaram uma manifestação de massa em apoio ao sufrágio igualitário, cujo aniversário do Dia da Mulher seria comemorado. Mas o objetivo daquelas manifestações ainda eram lutas dispersas por motivos específicos, e, no caso dos Estados Unidos, o direito ao voto. Após tudo isso, uma das primeiras celebrações do Dia da Mulher foi o dia 28 de fevereiro de 1909,
nos Estados Unidos, por iniciativa de um partido, em memória de uma greve que foi realizada no ano anterior, em 1908, e que mobilizou as operárias na indústria do vestuário na cidade de Nova York contra as más condições de trabalho, nada agradáveis, por sinal. Mas, no ano de 1910, ocorreu a primeira Conferência Internacional de Mulheres em Copenhague, lá na Dinamarca, dirigida pela Internacional Socialista, quando foi aprovada a proposta apresentada pela socialista alemã Clara Zetkin, de instituição de um Dia Internacional da Mulher, embora não tenha sido feita ainda nenhuma proposta de data comemorativa, mas foi a primeira vez que foi aprovada esta proposta. Então, no ano seguinte, uma comemoração do Dia Internacional da Mulher foi observada em 19 de março em alguns países da Europa, como Áustria, Suíça, Alemanha, Dinamarca, onde mais de 1 milhão de homens e de mulheres participaram ali de manifestações que exigiam os direitos de as mulheres participarem do voto e também de serem votadas, de trabalhar em condições dignas, de receber educação vocacional e não ter discriminação nenhuma no trabalho. Nós vamos percebendo também que existe a criação do Dia Internacional da Mulher, alimenta o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil lá em Nova York, no ano de 1911, quando, por causa desse incêndio, cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Essa fábrica empregava, na época, 600 pessoas, em sua maioria mulheres, imigrantes, judias e italianas, com idade entre 13 anos e 23 anos. Sem dúvida, esse incidente ocorrido, que foi em 25 de março daquele ano, marcou muito fortemente a trajetória de todas as lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são anteriores, como nós já vimos. E aqui no Brasil, como isso ocorreu? Essas movimentações também chegaram até o Brasil. Essa luta pelos direitos da mulher vão surgir em meio de grupos anarquistas, também lá no início do século XX, que buscavam, como nos outros países, melhores condições de trabalho e de qualidade de vida para as mulheres. Então, essa luta feminina vai ganhando força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 1930, e quando finalmente a mulher consegue, pela primeira vez, o direito ao voto no governo de Getúlio Vargas, em 1932. A partir dos anos de 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, outro dia praticamente, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, lá em São Paulo, e em 1985 aparece a primeira delegacia especializada da mulher. Por que eu trago todo esse histórico? Para que a gente perceba que esse movimento aconteceu não há muito tempo, no final do século XX, no início do século XX, na Europa, trazendo essa repercussão por vários países do mundo, e o Brasil também sendo influenciado, e as mulheres tomando consciência da necessidade de lutar por seus próprios direitos. O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia voltado simplesmente
a homenagens triviais às mulheres, mas diz respeito, como já disse o nosso amigo Joilson, a um convite reflexivo, como a nossa sociedade nos trata, como estamos sendo tratadas, já no século XXI, no ano de 2022. Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar, social, como também para todas as questões relacionadas ao mercado de trabalho, porque, por inúmeros estudos, ainda comprovam que hoje as mulheres sofrem com a desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. A presença das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor que a dos homens no Brasil. Por exemplo, as mulheres recebem, em média, 20% menos do que os homens. Isso é um dado atual. Todas estas estatísticas demonstram como o preconceito de gênero prejudica as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, no entanto, não têm a sua vida prejudicada somente no mercado de trabalho, uma vez que a violência de gênero, o abandono que muitas sofrem, muitas vezes de seus parceiros durante a gravidez, os assédios, são realidades que muitas mulheres ainda sofrem. Então, o dia 8 de março deve ser um dia para reflexão a respeito de toda a desigualdade, de toda a violência que as mulheres continuam sofrendo no Brasil e também no mundo. É um momento para combater o silenciamento que existe e que normaliza a desigualdade, que normaliza as violências sofridas pelas mulheres. Além também de ser um momento para repensar atitudes e tentar construir uma sociedade sem desigualdade e preconceito de gênero. E o que diz a doutrina espírita sobre estar na experiência de um polissistema feminino? Para a doutrina espírita, todos nós somos espíritos. Assim como para a ciência, nós todos pertencemos à espécie humana, Homo sapiens, homem sábio, surgida com a humanização do princípio inteligente, independentemente do plano de vida em que ele se encontre, seja no plano de vida físico ou no plano de vida espiritual. Os espíritos reencarnados possuem um corpo físico. Nós estamos aqui vivenciando uma reencarnação. Esse corpo físico é construído a partir do perispírito, que, desde o momento da fecundação, já define o sexo biológico. Neste sentido, as inúmeras reencarnações permitem ao espírito renascer em um corpo masculino ou feminino, como parte desse processo de aprendizagem espiritual, ao longo das diversas reencarnações. Por esse motivo, Allan Kardec também pergunta aos espíritos orientadores da codificação, lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 202. Ele faz a seguinte pergunta: quando o espírito está desencarnado, o que prefere? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: isto pouco lhe importa, vai depender das provas, porque haja de passar. Então, com essa resposta, nós vamos percebendo que o que importa mesmo é a maneira como vivenciamos cada experiência e a necessidade de se manter o respeito e de se promover a igualdade das oportunidades dos dois gêneros, do masculino e do feminino, porque todos somos espíritos, vivenciando experiências, ora no feminino, ora no masculino, e que existe um propósito maior para isso.
é o propósito da educação do espírito, é o propósito do crescimento em amplitude, o crescimento integral do espírito enquanto ser, enquanto essência. Então, a opção de renascer com sexo masculino ou feminino vai refletir apenas as nossas necessidades evolutivas, geralmente vinculadas e quase sempre às leis, à lei de causa e efeito. A rigor, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante. É por isso que dizemos que, e eles também nos responderam, quando foram questionados, se há sexo nos espíritos. Eles dizem, não como o entendeis. Então, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante, porque o sexo vai aparecer no corpo físico, com a reencarnação, com a matéria. E Kardec também registra o seguinte esclarecimento, que os espíritos vão reencarnando como homens ou como mulheres, porque, na verdade, não tem sexo. E como devem progredir em tudo, porque nós estamos submetidos à lei do progresso, e o progresso também envolve essas questões. Então, cada sexo, como cada posição social, vai oferecendo as provações, os deveres e as novas oportunidades para que as experiências sejam adquiridas, para que as experiências sejam vivenciadas. E aí é que está a grande diferença, quando já começamos a entender o objetivo da reencarnação enquanto espírito, ou no polissistema masculino, ou no polissistema feminino, e quando nos percebemos como espíritos, vamos compreendendo a necessidade de agregar essas experiências às experiências anteriores e de rever como estamos vivenciando esta oportunidade no corpo físico feminino. Vou falar assim no corpo físico feminino, porque estamos hoje falando do Dia Internacional das Mulheres. E os espíritos também falam, se fosse somente dado a um homem reencarnar como um homem, ele só saberia sobre as experiências do masculino e não do feminino. Então, todos esses conceitos, todas essas informações vão evidenciar que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é de desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. E isso é bem interessante. Precisamos entender, compreender, assimilar. Então, o objetivo é desenvolver todas as qualidades psíquicas. Enquanto elas não estiverem totalmente desenvolvidas, estaremos fazendo as experiências nas duas polaridades. Essas qualidades psíquicas predominantes em uma ou em uma outra polaridade são divididas, de modo geral, em duas, que é a energia e o amor. A energia, a capacidade do enfrentamento, a ousadia, a liderança, o destemor. Essa energia que está aqui resumida com esses itens, é uma característica predominantemente masculina. Olha só, não estou querendo dizer que não exista o feminino com essas capacidades, mas a energia é uma característica predominantemente masculina. Se conseguimos experimentá-la e vivenciá-la, mesmo no corpo feminino, é porque sabemos como várias reencarnações anteriores, podemos ter vivenciado experiências no masculino. E nas futuras reencarnações também poderemos voltar a vivenciar experiências no masculino e vice-versa. E o amor? O amor, aqui a gente vai trazer algumas características, como o Joilson bem lembrou no início, a capacidade do acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade, que são características predominantemente femininas, do feminino, do universo feminino. Não que ela não exista no masculino. Ambas as polaridades
quando se desenvolvem bem, levam à conquista da sabedoria. E esse é o objetivo: desenvolver com equilíbrio, desenvolver bem ambas as polaridades. Lá na questão 200, quando se pergunta, os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem a Kardec, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Então, nós vamos entendendo que, de fato, a essência não tem um sexo definido como nós compreendemos agora, no nosso limite de compreensão, de percepção, ou como nós enxergamos o masculino e o feminino. Então, já com essa noção de que precisamos experimentar, experienciar, vivenciar as duas polaridades na vida, durante vários processos reencarnatórios, vamos compreendendo que tudo vai para um progresso equilibrado e que vai nos trazer a sabedoria e a felicidade e a harmonia com a criação divina. Na questão 201, Kardec continua: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então, ele faz uma série de perguntas justamente para que haja esse esclarecimento. Ou seja, um espírito que anima o corpo de um homem pode depois animar o corpo de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E essa resposta é fantástica. Porque quem imagina que nunca vivenciará a polaridade oposta está enganado, está enganada. Então, a experiência é necessária para o aprimoramento do espírito enquanto essência, para esse crescimento, para esse progresso interior. Na questão 821, que também Joilson já citou, e eu gostaria de repetir aqui, lá falando sobre a lei de igualdade e desigualdade, quando se questiona se as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm a mesma importância, quer dizer, uma importância tão grande quanto a dos homens, quer dizer, ele já pergunta se tem uma importância tão grande quanto a dos homens. E os espíritos respondem sim, e maiores. E continua dizendo, com a justificativa muito profunda, ela é que lhe dá as primeiras noções da vida, justamente por causa das características da polaridade feminina, das características que o espírito vai vivenciar estando no corpo feminino. Necessidades nós temos que compreender e de assimilar, não somente através do intelecto, mas também no sentir, e volto a dizer que nós somos espíritos e que vivenciamos estas experiências, ora no masculino, ora no feminino, e que a única finalidade é aprender o que ainda falta, é aprender o que precisamos, vinculados à lei do amor, vinculado à lei de causa e efeito, muitas vezes para ressarcir, para refazer, ressignificar, remodelar, mas para vivenciar a lei do amor, para aprender a amar, para seguirmos em direção a Deus na sua essência. Então, na visão imortalista real, há a identidade genésica gerada pelas virtudes, fruto das experiências em corpos masculinos e femininos. Nós vamos desenvolvendo, assim, virtudes ânima e virtudes ânimos. Essas duas palavras vêm lá da teoria de Jung.
A ânima compõe a totalidade das qualidades psicológicas femininas inconscientes que um homem possui, e o ânimos, ao contrário, as masculinas possuídas por uma mulher. Então, são aquelas qualidades que estão no inconsciente. Então, o homem possui essas qualidades psicológicas femininas que estão no inconsciente, e a mulher também possui as qualidades psicológicas inconscientes do masculino. Então, para que a personalidade fique bem ajustada, já diz também a psicologia, é necessário esse equilíbrio entre ânima e ânimos. Olha aí, até a psicologia já compreende a necessidade desse equilíbrio, ou seja, o lado feminino da personalidade do homem e o lado masculino da persona, da personalidade da mulher, devem estar integrados e serem expressos nas suas consciências e nas suas atitudes. Precisamos deste equilíbrio. E esse equilíbrio nós conseguimos através dos processos reencarnatórios. Durante todas essas experiências em corpos masculinos e femininos, na visão espiritualista, o ser se vê e se sente como um espírito imortal, que está temporariamente em uma das polaridades, com o objetivo de desenvolver as virtudes que esta polaridade estimula. Então, aceitando a sua polaridade, vai desenvolver essas virtudes. Pensando assim e agindo assim, o espírito vai fazer esforço para desenvolver todas as virtudes necessárias, dando as devidas importâncias às suas necessidades imediatas e não se prendendo às necessidades apenas materiais. Então, a necessidade do aprimoramento espiritual, da reflexão, respeitando também a polaridade do próximo, produzindo uma verdadeira igualdade de gênero, porquanto sabe que em algumas existências também poderá estar como homem ou como mulher. Então, o espírito não tem sexo, sua polaridade essencial, podemos dizer que é una com o Criador, é una com Deus, mas passando pelos corpos masculinos e femininos, vai adquirindo as experiências, umas e outras experiências, e vai desenvolvendo sua capacidade íntima da conexão criativa com Deus, e faz com que o seu passado, nas experiências da polaridade feminina e da masculina, promova nele a sua identidade genésica. E eu fiz uma pesquisa no livro Eu, Espírito Imortal. O mentor Honório diz o seguinte: deve-se entender o termo polaridade essencial como o equilíbrio profundo entre o ânimos e a ânima no espírito. Olha, sempre se referindo à palavra equilíbrio. É a conquista do espírito que já sublimou as características masculinas e femininas. Quando analisamos que o espírito não está passando pelas polaridades para adquirir identidade sexual, mas para adquirir identidade espiritual, genésica, então compreendemos que, de fato, o espírito não tem sexo enquanto morfologia, mas que tem espiritualmente uma ligação íntima e criativa com Deus. Estamos falando de atributo, portanto, de um potencial que o espírito possui intrínseco nele mesmo. Isso aqui é uma nota do mentor Honório no livro Eu, Espírito Imortal, quando ele diz essa consciência de que o espírito não tem sexo vem justamente dessa consciência, dessa identidade espiritual, genésica. Compreendemos que não temos e não precisamos estar vinculados à nossa morfologia, mas que somos seres espirituais, passando por experiências que são necessárias e que precisam ser valorizadas e que precisam ser aprendidas, que servem para a nossa educação enquanto ser espiritual que somos. E eu gostaria de lembrar algumas mulheres
que são importantes para a doutrina espírita. Algumas mulheres que marcaram a história do espiritismo. E a primeira que eu quero lembrar, na verdade, são três, são as irmãs Fox, que foram três mulheres que tiveram um grande papel no início das manifestações espirituais lá nos Estados Unidos. Kate Fox, Leah Fox, Margaret Fox, lá na casa das pancadas, quando tiveram as primeiras pancadas, e elas eram de uma família metodista, fizeram sucesso por muito tempo, foram alvo de muitos comentários, foram ridicularizadas naquela época, data-se do ano de 1800 e pouco, já perto do início da codificação. Também quero lembrar aqui a Amélie Boudet, a professora Amélie, artista plástica francesa e esposa de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, além de ser uma grande incentivadora do trabalho da codificação, difusora do espiritismo. Ela colaborou muito com Kardec, mesmo depois do falecimento dele, ela assumiu os encargos que foram necessários à gestão da doutrina espírita ali na França. Quero lembrar também de Ivone do Amaral Pereira, que foi uma notável médium espírita brasileira, sempre fiel aos preceitos espíritas. Ela dedicou parte de sua vida, além da obra literária, ao trabalho de socorro espiritual, trabalho de desobsessão e receituário mediúnico homeopático. Quero lembrar também de Hermance Dufour, que nasceu ali em 1841 na França, e ela foi uma das representantes femininas que contribuíram com a codificação da doutrina espírita. Com 12 anos de idade, uma menina, uma jovem adolescente, portadora de distúrbios nervosos, né, inexplicáveis, ela entrava numa espécie de transe histérico e recebia mensagens do além. Então, ela foi levada até Allan Kardec. Ela conhece Allan Kardec em 1857 e, desde então, eles trabalharam juntos. Os dois estreitaram laços e ela se tornou uma das principais médiums das reuniões domésticas de Kardec. Quero lembrar também de Zilda Gama. Foi uma das mais celebradas médiums do Brasil, considerada como antecessora de Chico Xavier. Ainda jovem, começou a perceber a presença dos espíritos. Recebeu mediunicamente mensagem de seu pai, de sua irmã, que já estavam desencarnados, que a aconselhavam e a consolavam nos momentos de provações difíceis. Em 1912, ela recebeu mensagem assinada por Allan Kardec. Quero lembrar também da senhora Plana Maison. Plana Maison foi uma das primeiras mulheres que abriu suas portas para as sessões das mesas girantes em Paris. Ela recebia as reuniões gratuitamente. Ao contrário das práticas da época, ela permitiu que os fenômenos fossem ali estudados. Então, foi na casa desta senhora que o professor Rivail, o nosso Allan Kardec, presenciou pela primeira vez os fenômenos tão falados das mesas girantes. Amélia Rodrigues, outra mulher notável. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues foi uma educadora, escritora, teatróloga e poetisa aqui do nosso estado da Bahia, que deixou um grande legado literário e cultural à história da Bahia. Após o seu desencarne, o espírito de Amélia Rodrigues prosseguiu a sua obra no plano espiritual, participando da falange de Joana de Ângeles, mentora do nosso Divaldo Franco. Quero lembrar também das irmãs Baudin, as irmãs Julie Baudin e Caroline Baudin, que foram jovens médiuns que contribuíram muito com Allan Kardec na codificação do espiritismo. Em agosto do ano de 1855, Kardec inicia seu estudo sistemático das comunicações espíritas na casa do pai dessas jovens, o senhor Baudin. E quero lembrar de Amália Domingo e Soler, a grande senhora do espiritismo.
como a chamou o escritor argentino César Bogo, que dedicou sua vida a divulgar o espiritismo lá na Espanha, através da imprensa, lutando sempre com enfermidades, principalmente com a cegueira, e debatendo com os contrários da nova doutrina. Anália Franco, emérita educadora, não mediu esforços para desenvolver e concretizar seus projetos na construção de casas, lares para as crianças desamparadas. Sua ação não se limitou ao meio espírita, porque era uma educadora e tornou-se muito respeitada e admirada por autoridades públicas e religiosas, em uma época de ferrenhos ataques ao espiritismo. Então, finalmente, quero concluir dizendo que o gênero feminino, assim como o masculino, é a manifestação física de um espírito, do princípio inteligente, que todos nós somos espíritos temporariamente encarnados, ora no feminino, ora no masculino, e que os espíritos, nós, somos seres imateriais, não possuímos, então, enquanto espíritos, não possuímos gênero. E na erraticidade, essa afinidade não ocorre do mesmo modo como aqui no nosso planeta Terra, pois aqui o gênero físico é uma manifestação orgânica, enquanto que na realidade espiritual os sexos são baseados em afinidade e nos sentimentos. Então, assim, um espírito que um dia encarnou um corpo masculino poderá reencarnar em outra oportunidade em um corpo feminino e vice-versa, porque todos nós renascemos para progredir e todos nós devemos nos adiantar em tudo. Vamos ter que buscar a nossa perfeição através do nosso processo individual de aprendizagem, de educação do ser que somos. Então, todas essas vivências e todas essas peculiaridades vão oferecendo as provas e as necessidades e as experiências para adquirir essas experiências necessárias. Então, é sempre importante a gente lembrar que mulheres são espíritos que animarão um dia também corpos masculinos e que homens são espíritos que também poderão um dia animar corpos femininos. E isto é evolução. Então, por que o preconceito? Para que o preconceito? E eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi hoje, quero compartilhar com vocês essa reflexão que diz assim: você pode até descrever um banho de rio, mas para você saber realmente a potência e o significado do que é um banho de rio, tem que mergulhar. Assim são as teorias masculinas sobre a mulher. O descrito fica tênue, frágil, porque cheio de pressupostos, vazio, embora cheio de verbos que pouco representam o verdadeiro sentido de ser mulher. Superficial, pois o que é dito apenas representa a visão de mundo, por vezes muito estreita e preconceituosa, embora ilustrada por tendenciosos elogios. São apenas imaginações, deduções, interpretações. A vivência é que fala sem palavras, é sutil e inefável, é inebriante, sem a lucidez perder, é gigante, sem espaços ocupar. Portanto, a mulher, livre dos preconceitos atávicos que a acompanham através dos séculos, precisa elucidar corajosamente os valores contidos que lhes são peculiares e, consciente do seu papel na sociedade, simplesmente desempenhá-lo com galhardia e destemor. Quem há de entender esta força? Somente quem a tem. Obrigada. Muito bem, Isabel. Boas e belas reflexões, como eu disse no início aqui, para um dia assim tão especial, né? Que é esse dia de homenagem
que tornou-se um marco universal aqui na Terra, nesse Dia Internacional da Mulher. Porque ainda nós observamos, em pleno século XXI, contextos desse preconceito que você cita aí no seu trabalho, dessa discriminação, principalmente nas culturas, vamos dizer assim, mais orientais, ali no Oriente Médio ainda, a gente observa que existe esses vínculos, até muitos deles embotados nas crenças religiosas, que fazem com que a mulher, em algumas culturas, ainda tenha esse tipo de preconceito. Aí eu perguntaria de saída assim, esse cenário, como é que ele começa a mudar? Porque a gente sabe que é uma crença lá no Oriente Médio, até algumas crenças vinculadas ao islamismo, algumas religiões, no Irã, certo? Aquelas características que as mulheres ainda têm que usar, aquelas burcas, enfim, isso é século XXI. Onde é que a gente vai conseguir mudar isso? E aí eu também lembro de Malala, né, que rompe com tudo isso, enfrenta todo um sistema, toda uma tradição, mesmo sem tirar roupa, né, mesmo sem descobrir o seu corpo, ela ainda continua com todo o seu aparato, mas por dentro clamando por igualdade, de oportunidade de estudar, de crescer, de evoluir, de trabalhar. Eu lembro também das mulheres de alguns países da África que são levadas a aquela violência da circuncisão e sem opção de escolha. E a gente vê isso tudo atrelado à religião, à cultura, e a gente se pergunta realmente, todo mundo dentro do mesmo contexto de planeta, nós aqui vivenciando a cultura ocidental e cada um vivenciando uma cultura diferente, como fazer essa luta e esse reconhecimento da mulher a nível planetário, como é difícil fazer com que isso seja uma realidade, até por causa do entendimento e eu diria assim, eu não queria chamar de ignorância, porque a gente precisa também respeitar o nível de entendimento de cada cultura, de cada povo, de cada saber, porque o nível de aceitação e de vivência que está ali estabelecido. E como isto pode romper barreiras através daquelas que nascerão para mostrar que não é só isso, que a vida vai além daquilo, que existe vida além daquilo ali, daquele clã, daquele núcleo, daquele regime e daquelas regras impostas por outras pessoas, né? E muitas vezes por outros homens. Quer dizer, é um entendimento ainda da desigualdade, de que a mulher é inferior, de que é fraca, que é frágil e que é inferior. Você vê também, até na própria leitura dos livros sagrados, como a mulher é tratada, como a mulher é considerada. A mulher precisa caminhar atrás do homem em algumas culturas. A mulher não pode sentar-se à mesa com os homens em algumas culturas. A gente vê até na época de Jesus. Quem disse que Maria, a mãe dele, não estava na Santa Ceia? Ela não está sentada à mesa, mas ela estava ali com certeza. E muitas outras mulheres que seguiam Jesus estavam com ele, mas não podia sentar-se com ele porque tinham que respeitar as regras. Então, são processos ainda culturais que vamos vivenciando. Isso tudo faz parte da vivência do espírito encarnado. Isso tudo faz parte de todo um processo evolutivo, né? Que vai se desconstruindo e vai encobrindo determinadas crenças que estão arraigadas no ser. Como você bem disse, existem roteiros que até o próprio Paulo, se não me falha a memória, naquela época de Paulo, imagine na época de Paulo, Sim. como eram as mulheres, como as mulheres, qual era o tipo de visão que se tinha, e que Jesus vem para quebrar com todo esse modelo, esse paradigma de preconceito e discriminação, mas ainda se tinha muito nos discursos, nas pregações,
Nós sabemos que até tempos atrás ainda a mulher era considerada que não tinha nem alma. Então, são contrastes, né, que de uma distorção, de uma ignorância. Quando você falou até aí, poxa, eu não quero chamar de ignorância, mas eu pensei como mas não tem outra palavra, não é, Jailson? Não, mas eu digo assim, mas essa ignorância é de ignorar, né, de que ignora. Ontem nós estávamos num grupo de estudo aqui no nosso AMAR, e aí nós estávamos estudando sobre a reencarnação, foi o Livro dos Espíritos, né? Considerações sobre a pluralidade das existências. E Kardec ali ele é muito didático, ele é muito pedagógico para explicar, e ele utiliza de um artifício muito bem elaborado como pedagogo, que ele diz assim, tira o espiritismo do meio dessa discussão. E ele traz os argumentos que ele diz assim, será que não é lógico, não é moral e racional o princípio, o argumento da reencarnação como lei da vida? Sim. Então, agora, quando, até fazendo só uma analogia rápida, quando que as religiões vão querer incorporar esse conceito nas suas estruturas, né, nos seus princípios? O fato não é mudar o roteiro religioso, mas que as religiões entendam que, a exemplo da lei do geocentrismo, do heliocentrismo, que refere-se ao universo, aqui também é uma lei. Então, eu acho que também as religiões, como você falou, ortodoxa, muito fechada, conservadora, que ainda se manifesta dentro das suas estruturas, né, hierárquicas, teocráticas, como é o caso do Irã, né, que é o Estado, vincula-se ainda à religião, vai poder entender esse aspecto feminino da mulher, que ela vai poder andar ao lado, ela vai poder ser plena, né? Tem uma pergunta aqui de deixa eu fazer aqui para Dona Maria Milza. Dona Maria, muito obrigado sempre a sua colaboração. Vamos ver o que Dona Maria pergunta aqui, Isabel. A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista, comunista e defensora dos direitos das mulheres. Sim. Essa afirmação procede? Procede. Eu fiz a minha pesquisa e foi justamente ela que faz a proposta foi aprovada, mas não com a data determinada. Aí, como eu disse, o 25 de março é aquela história do incêndio, aí ficou março para se definir uma data, aí a ONU estabeleceu na década de 70 o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Certo. Deixa eu ver aqui, Dona Lúcia. Dona Lúcia diz assim, Malala é um bom exemplo. Sim. Podemos fazer um paralelo que ela pode já ter vindo numa experiência masculina e torna para mudar essa situação. Será? Tudo pode acontecer, como eu disse. Justamente são os desafios do espírito. Então, estar no corpo feminino ou masculino é, com certeza, um vínculo muito forte com a lei de causa e efeito. Então, as experiências no feminino e no masculino são para os ajustes necessários do espírito para que ele consiga o equilíbrio e a plenitude. Essa plenitude é ser uno com a divindade, né? Então, como nós dizemos, o progresso, a lei do progresso, a evolução, como a gente está aqui conversando sobre essas várias culturas, essas várias religiões, vamos progredir um dia e haverá aquele dia em que todos entenderão, uns mais cedo, outros mais tarde. Então, essas necessidades vão sendo já minimizadas. E, como disse, nós vamos caminhar para essa harmonia plena com o Criador. Eu achei muito interessante quando você traz, até você mencionou a literatura aí sobre a questão da identidade espiritual, que em relação, né, em contrapartida com a identidade, vamos dizer assim, diríamos corporal, corpórea, que é sexual. E aí vai também uma reflexão, não sei, pensar nos tempos modernos, onde o feminismo atingiu a culminância mesmo, as mulheres lutam por assumir posições, direitos que são, como diz lá no Livro dos Espíritos, são devidos esses direitos, essa igualdade do ponto de vista
de estar presente em determinados ambientes, que hoje é muito pouco. Hoje eu li até uma reportagem na internet sobre uma perspectiva política, que ainda é muito pouco a presença da mulher no campo político, né? Ainda existe uma predominância. Parece que ele faziam até uma projeção de assim, continuar assim, não sei se é só haveria um equilíbrio só daqui a 20 anos, mais ou menos, não sei, não lembro, me recordo agora. Mas que tem uma defasagem, tem. Mas também... como eu falei, na parte do mercado de trabalho, a gente vê agora a mulher se projetando em algumas áreas que antes era predominantemente masculina. Você cita aí política, eu também cito jornalismo, por exemplo. As mulheres agora estão ganhando mais uma oportunidade no terreno, né? Agora, eu também vejo, por outro lado, diante até, como eu disse assim, desse protagonismo, desse chamado empoderamento, que o pessoal utiliza muito esse termo de empoderamento. Uhum. Esse empoderamento, às vezes, também culmina até num direito, talvez, que a gente observa, Isabel, às vezes até de se comportar como homens, ou seja, se comportar do lado negativo dos homens. É aí que está uma grande discussão, né? Isso aí daria um dia inteiro de conversa, porque se a gente trouxer aqui para a mesa algumas feministas, isso vai dar muita conversa. Mas eu digo assim, a mulher tem que estar e deve estar onde ela quiser, isso é um fato. Eu até escrevi hoje isso para quem mandei mensagem. A mulher tem direito de estar onde ela quiser, mas assim como também o homem. E com a responsabilidade do ser mulher. Porque se, entendendo a partir da doutrina, se eu agora experimento o corpo feminino, eu venho agora como Isabel, como mulher, algum motivo e algum propósito maior para a minha construção e para a minha experiência há nisso. Senão, eu estaria num polissistema masculino. Quem me garante quantas reencarnações no masculino já vivenciei? A gente não sabe dizer quantas no masculino e quantas no feminino. Mas se agora, exatamente nesta, eu estou passando pela experiência no feminino, eu preciso ser responsável por essa experiência. Hoje eu dizia para uma pessoa que também é espírita o seguinte, eu acho que eu, Isabel, ainda preciso de mais 1.500 reencarnações no feminino, para poder ficar mais doce, mais amável, mais compreensiva, entende? Porque são características, como eu disse, do feminino. Então, o espírito, ao mergulhar no feminino, ele ganha, de fato, essa harmonia, ele é tocado pela doçura, pela compreensão, pela amabilidade. Quando ele mergulha no masculino, é como eu disse, é como se fosse a dureza, a força, mais a parte do intelecto. Então, eu fazendo uma análise minha, e quem me conhece percebe, sabe como sou prática, por exemplo. Então, essa praticidade é uma característica masculina. A praticidade, essa parte muito rápida do intelecto. Já fui para a área de ciências exatas, que é uma área de predominância masculina. Interessante, Joilson, como professora de matemática, que sou, né? Trabalhei 32 anos em sala de aula, como às vezes o embate de uma professora de uma matéria dura, o embate nisso no aluno, no menino. Às vezes eles não aceitavam, mas não diziam, era algo assim sutil, uma rejeição, como se diz assim, ela sabe isso tudo, então era como se quisesse me desafiar a todo momento. Era o masculino desafiando o feminino, não era o aluno desafiando a professora, entende? E eu só vim compreender isso quando eu tive uma coordenadora que ela é psicóloga, e ela me explicou as matérias duras, as matérias maleáveis. Então, ela dizia, você é professora de uma disciplina rígida, que é matemática. É uma disciplina que a predominância vem, ao longo da história, é dominada pelo universo masculino. Então, quando vem na polaridade de uma mulher, e que vem, que manda, e que é a professora, ela que vai explicar, ela que vai ensinar, isso no masculino que está recebendo aquela professora, pode causar um impacto.
E eu achei interessante, eu aprendi isso há muito tempo, e aí passei naquele momento a perceber e a tentar fazer a maleabilidade com a disciplina para ela não ficar tão dura, tão difícil, tão rígida, como muitas vezes as pessoas criam até a aversão. E foi um aprendizado para mim, como mulher, sendo professora não de uma disciplina maleável, mas de uma disciplina de exatas. Isso você coloca é muito interessante mesmo, essa experiência, né? Uma experiência. Você deu um testemunho agora, certo? Você deu um testemunho sobre uma experiência muito importante nessa dinâmica mesmo dos travamentos íntimos, das predominâncias, das características, e a gente nota e fica muito feliz porque só a doutrina espírita traz Essa esse, explicação. essa explicação que Jung, como você bem citou aí, ele diz que existe dentro de nós o ânimos e o ânima. Você estava falando desse tema aí, eu me lembrei, acho que é da música de Pepeu Gomes, né, que ele fala assim, se Deus é menino e menina, Menina, eu sou sou masculino. masculino e feminino. Então, Eu tenho um amigo mesmo, ele é esposa, quem dá a bronca é a esposa. Então, entende? A dureza é a esposa. Ele é o carinho, é a natureza. Então, a gente percebe o ânimos e a ânima bem forte ali naquele casal. E aí ele não sabe dar uma bronca. A mulher, quando aparecem, os meninos, entende? Então, você percebe isso. E, como você bem disse, só a doutrina espírita consegue conciliar esse conhecimento ao ser espiritual que somos. é muito bonito mesmo essa questão aí dessa visão. E a gente fica muito feliz com essa leitura que nos possibilita essa doutrina consoladora, que nos faz entender realmente essas predisposições, como você bem citou, dentro, vamos dizer assim, dessa arquitetura feminina, arquitetura masculina, que remete ao psiquismo de cada um, e o espírito vai elaborando, assim como você bem disse, Isabel, quando o espírito vai elaborando desde lá da experiência do princípio inteligente no mineral, que ele vai experienciar ali atração, tal, estabilidade, depois vai para o vegetal, que é sensação, vai para o animal, que já é uma outra realidade, que é mais instinto, Os instintos. chega no homem para a razão, para a gente atingir a docilidade do anjo, né? Porque às vezes a gente, Isso. como você falou, essa razão que caracteriza, em boa parte, isso aí é via de regra, né? Como assim, Sim. nada é fechado, mas via de regra caracteriza uma visão e uma predisposição mais masculina e, vamos dizer assim, esse clube do bolinha que se estabelece aí nas questões exatas, mais intelectuais, tal, que Isso. compreende universos, como você falou, de uma predominância mais masculina, que as mulheres vão quebrando esse roteiro na medida, e a gente vai compreender que elas também vão conseguindo conquistar um equilíbrio dessas identidades. Isso me lembra, né, que eu trabalho com informática, no AMAR a gente dá curso de informática, e tem uma mulher que revolucionou o século XIX, né, com uma das percussoras, né, da questão da informática, dos computadores. Ela, inclusive, ela vai e ela orienta, né, um dos grandes pesquisadores, acho que o nome dele é Charles Babbage, que ele inventa a máquina analítica. Mas Ada Lovelace, a condessa, né, Ada Lovelace, é uma mulher dos números, dos cálculos, que ela revoluciona o século 17, 18, 19, como uma das percussoras para esse contexto tecnológico na origem dos computadores. Então, aí você vê uma mulher no século XVIII, ela né, ela se evidencia em cima de uma época que a mulher não tinha direito a nada, é uma alma que já conseguia equilibrar
essas estruturas, né, É psíquicas das verdade. polaridades. E nós também temos uma, né, na NASA, eu esqueci o nome dela, na década de 60, que ela fazia os cálculos, tem até um filme que ela Isso, fazia os cálculos de memória, né? Negra e sim. mulher, enfrentando todo um sistema de preconceito, que até para a sanitária ela tinha que passar de um prédio para o outro, porque não podia ir, não tinha um banheiro para negro no prédio onde ela trabalhava. E ela consegue, ela faz os cálculos para os astronautas, é verdade. É um espírito que enfrenta dois tabus, né? Por ser mulher e Sim, ainda por ser negra, né? Da etnia negra. Então, é isso. Isabel, é um papo muito, né, muito bom. Nós falarmos sobre essa importância da mulher, né, nesse momento, em pleno século XXI, momento de regeneração chegando. Nós observamos contrastes ainda, nos quais, como dissemos anteriormente, algumas mulheres ainda se permitem determinadas posturas ainda que evidenciam essa identidade mais sexual, não em consonância, em equilíbrio. Então, suas últimas palavras aí do roteiro da nossa tarde de hoje. Minhas últimas palavras são as seguintes, que nós precisamos é, aproveitar todas as oportunidades reencarnatórias no polissistema feminino para fazer jus a essa oportunidade, fazer melhor o que podemos fazer, aproveitar tudo que nos é dado como condição no polissistema feminino e explorar no termos de ampliar. Então, ampliar nossa sensibilidade, nossa leveza, nossa doçura, e que possamos fazer a diferença no mundo e estabelecer-se também nele de uma maneira positiva, dando e deixando exemplo para as outras gerações que estão nos assistindo e que estão se estabelecendo no futuro. Porque nós somos exemplo para os que virão. Todos nós, independente de estarmos homens ou mulheres, mas as mulheres estão fazendo história, vão continuar fazendo história, mas precisam também deixar um legado positivo para a humanidade. Uma história positiva. Ok, Isabel. E que também eu acho que nós, enquanto estamos na polaridade masculina, que não esperemos, né, de uma certa forma, vestir uma roupagem dessa estrutura, dessa polaridade, que consigamos imitar essa doçura, essa sensibilidade, essa característica de Sim, percepções que né, caracteriza o universo do espírito enquanto vivência feminina, não é isso? Eu gostei muito quando você fez esse histórico mesmo, eu fiquei até acompanhando essas grandes mulheres que contribuíram na doutrina espírita. Vai ter um tema, nós vamos falar aí sobre, né, as colaboradoras da doutrina espírita, mas você fez uma premissa e antecipou essa visão das mulheres, principalmente lá atrás, as irmãs Fox, mesmo que depois até houve uma experiência conturbada na vida dessas moças, né? sofreram muito. Exatamente por conta de interesse, de má orientação, enfim, mas elas contribuíram, elas são uma das percussoras dos fenômenos, né? Como a gente sabe lá na casa em Hydesville, né, do Mascate, Charlie Rosman, Charles que Rosman. exatamente. E a Gabriele, que foi uma fiel escudeira ali junto, Sim, né, uma protagonista, eu vou dizer assim, porque como a gente lembra, quem assistiu o filme Kardec, o filme, via que ela era o alicerce ali de Kardec, ali ao lado dele, dando apoio, enxugando as lágrimas que Kardec chorava, porque em alguns momentos ele enfrentava grande dificuldade, a gente sabe disso, mas sem energia elétrica e sem computador, né? Com vela, à luz de vela, escrevendo tudo. aí recebendo carta, respondendo, então aí são Um almas. trabalho difícil e que ela esteve ali junto dele, colaborando com o processo
da codificação espírita também. Bom, E eu só queria dizer mais uma coisa, você lembra essa coisa que a gente não espere, o masculino não espere a oportunidade reencarnatória do feminino. Isso é interessante quando a gente se vê, não como somente homem ou somente como mulher, mas como espírito, que o que acontece com uma mulher hoje, em 2022, deve ser motivo de preocupação e de luta de todos, independente de ser homem ou de ser mulher. Então, quando uma mulher é agredida, quando uma mulher é violentada, quando uma mulher perde a oportunidade, perde a vez, perde a voz, então que todos, seja essa mulher branca ou negra, que todos, mulheres e os homens também, possam perceber que ali está um espírito, um irmão, uma irmã, precisando de ajuda e de representação também, né? Então, não esperar a experiência no feminino, mas entender que todos somos seres precisando uns dos outros. Então, somos iguais na origem e no fim, na destinação, passando por experiências diferentes. Exatamente. Essa visão de assim, eu não sou Joilson, eu estou Joilson. Justamente. Eu tenho que internalizar. E essa compreensão, ela vai se alargando nesse sentimento de consciência. A gente está vendo uma guerra acontecendo, quantas mulheres estão passando por dificuldades lá naquele eixo da Ásia. Então, quantos problemas a gente deve imaginar. Então, mas a gente também, por outro lado, a gente nota que há uma resposta da humanidade em todos os pontos contrários a favor estão se posicionando. Exatamente. Então, a gente está vendo que está mudando as coisas. Então, muito embora ainda essas encrencas, né, como diz Alberto Almeida, que acontecem, mas a resposta em termos de não a qualquer tipo de falta de equidade, a quebra de princípios de igualdade de direitos, sem nenhum apaixonamento, né, por essa ou aquela situação, porque a gente tem que incluir, englobar a tudo e a todos nesse sistema de igualdade, né, e de equilíbrio para a vida, né? Isso mesmo. Bom, aqui nós temos, né, vamos agradecendo a todos que estiveram por aqui, tem o nosso grande Benício, valeu, obrigado, meu irmão, mais uma vez à tarde, gratidão, Isabel, nós temos aqui nossa amiga Joselita Soares, também, obrigado, Joselita, valiosa exposição, Helene Vieira, gratidão, né? Dona Ivone, muito linda a palestra, parabéns, Dona Lúcia, excelente explanação, Dona Maria Thelma fez só um olhinho assim, brilhante, Dona Thelma. Temos aí Antoniel. Dona Iranice e Antoniel, um abraço para vocês, né? Tudo de bom. Nós temos aqui Dona Augusta, parabéns. Então, todos que aqui colaboraram, Dona Milza, parabéns, Isabel, lugar da mulher, onde ela quiser, lógico, belíssimo, certeza. Mas aí também me lembra de Paulo, né, Isabel? A gente tem que saber que tudo para mim é lícito, mas nem tudo me convém. Ótima tarde. Tia Nancy, um abraço, Tia Nancy, também esteve por aqui. Então, Dona Thelma fez kkkk, tudo bem, Dona Thelma? Eu sei que seus dois olhinhos foi. Valeu. Muito obrigado. E a todos os outros que aqui estiveram, lembro sempre, inscrevam no nosso canal para quando tiver as palestras, vocês sejam avisados que nós estamos online nos trabalhos que acontecem costumeiramente no AMAR. Nós ficamos muito felizes com todos. Tá bom, Dona Lúcia, e viva nós, viva as mulheres, hoje é Dia Internacional, hoje e sempre, né? O espírito enquanto mulher, né, Dona Lúcia? Nós estamos aqui com as nossas atividades, vamos nos lembrar que na próxima quinta-feira, eu acho que Isabel já deu até uma palhinha aí inicial desse tema da quinta-feira, às 19h55, que é Jesus, o libertador da mulher. Quem vai falar, nosso amigo Gustavo Silveira, de Minas Gerais, diretamente de Minas,
ele vai trazer essa visão de Jesus como esse libertador. A gente já fez uma pequena costura aqui, né, desse tema. Quer falar uma coisa, amor? Muitas mulheres estiveram próximas a Jesus. A gente tem Madalena, a mulher morroíça, Maria, tem as mulheres do Evangelho, que são muitas. Vai ser muito boa essa palestra. Joana de Cusa. Joana de Cusa. Então, nós vamos ter aqui o nosso amigo Gustavo, viu? Vai ser um bom trabalho, como esse também. E nós vamos ter, na próxima terça-feira, nós teremos a sublime missão da maternidade, com nossa Odenita Salles, a nossa tiadinha, lá de Alagoinhas. Ela vai trazer essa reflexão na próxima terça-feira, mas antes, na segunda-feira, nós temos nossos 30 minutos com Jesus, que é nosso trabalho de assistência espiritual, que é do livro Vinha de Luz, o capítulo 153, Contristação, com o nosso irmão Val, José Val Barbosa, que vai trazer aqui também reflexões, tudo isso. Nós estamos no mês de março, tema central, o espírito e a vivência feminina. Lembramos aos irmãos e irmãs aqui presentes e agradecemos mais uma vez o carinho, a presença, porque quando nós nos unimos, quando nós nos permitimos estar conectados e sintonizados no trabalho, esse tipo de postura potencializa os nossos ideais nobres. E, ao mesmo tempo, que a espiritualidade se utiliza das nossas melhores aspirações para que juntem-se, né, numa sinfonia, num acorde, para levar esses ingredientes para outros locais. Eu lembro que numa reunião, uma certa vez, numa reunião doutrinária, uma médium, lá no Amar, ela disse que ela começou a observar que os amigos espirituais chegavam, passavam na plateia, e ela dizia, eles tiravam alguma coisa das pessoas. Aí depois, na reunião mediúnica, foi explicado que aquela energia que era tirada era sempre as melhores aspirações, ou seja, o que cada um tinha desenvolvido de paciência, de esperança, de otimismo, de amor. E eles pegavam aquilo, colocavam numa embalagem para levar como vacina, para aplicar em roteiros que precisavam, né, desses sentimentos, né, já desenvolvidos. É um negócio interessante. Então, nesse momento que aqui nos situamos, nós potencializamos os nossos, buscamos sarar nossas próprias feridas, ao mesmo tempo gravando novas perspectivas saudáveis em nossos corações, nos permitindo esse tempo e essa sintonia com os amigos espirituais. Sendo assim, eu lembro sobre a evangelização, sábado à tarde, quem ainda não escreveu, seus filhos, suas crianças, nos procure, acesse lá a página do Facebook do Amar, mande mensagem, que nós daremos as coordenadas para esse trabalho. Evangelizar é amar. Só por meio da evangelização a gente conseguirá levar esses ensinamentos de forma precoce a esses espíritos que estão chegando para trazer a sua colaboração e a gente possibilitar a mudança do nosso orbe para o mundo de regeneração. No mais, vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus, aos amigos espirituais, por essa tarde maravilhosa. Nesse momento, vamos imaginar que estamos no lago, e nesse lago onde nós estamos nos banhando, a exemplo do Batista que banhava as pessoas no Rio Jordão, que nós lavemos sob a tutela dos amigos espirituais, sob a tua tutela, Jesus, as nossas mazelas, as nossas feridas, ampliando as nossas aspirações nobres, nosso desejo de mudança, de transformação. Que a tua luz, Jesus, nos envolva, nossas famílias, mas também, Jesus, envolva todos aqueles que estão nesse momento cansados, oprimidos, aqueles que são invadidos pelo vazio existencial, que os fazem atirar-se aos precipícios do suicídio,
do crime, da violência, aqueles que estão no ambiente da guerra, Senhor Jesus. Que nesse momento a nossa prece silenciosa e verdadeira alcance aqueles arraiais onde a carência, a angústia, o desespero, a lágrima, a solidão, condições desumanas, morte, que ainda não são entendidos sob a ótica da doutrina espírita. Envolva os nossos irmãos e os fluidos da paz derrame sobre todos que estão nessa experiência. Pedimos pelos governantes que, ora, vinculam-se às ideias de poder e de domínio do ego, dando a cada um a capacidade de entender que só através da paz poderemos ter um mundo mais humano e igual. E assim, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais, agradecendo a todos por estarmos aqui, a nossa irmã Isabel, que trouxe com seu verbo incentivos e motivações. Esses espíritos amigos que nos inspiram, nos incentivam, nos iluminam, nos fortalecem para o bem. Em nome de Deus, nós pedimos permissão e encerramos o nosso trabalho. Com votos de paz e êxito para todos nós, muita paz, uma boa tarde para todos, em nome de Deus. Assim seja.